Olá, gente querida, que Deus abençoe a tua vida. Eu quero hoje trazer um tema um tanto polêmico aqui, mas que muitas pessoas, elas têm me perguntado, inclusive eu fiz um vídeo há alguns dias atrás, e nesse vídeo que eu fiz, eu falei um pouco sobre sonhar tendo relações, sonhar praticando sexo com outra pessoa nos sonhos, o que significa isso? E eu quero dizer para você que espiritualmente isso tem um grande peso espiritual. Espiritualmente existe algo que influencia a vida da pessoa e que pesa de uma maneira que a vida da pessoa fica opressa por aquilo, também é sinal de outras coisas que estão acontecendo ao redor dela. E eu quero hoje trazer uma palavra de Deus ao teu coração sobre isso, quero trazer também uma profundidade um pouco maior sobre os significados de sonhar tendo relações, como isso influencia a vida de uma pessoa e como pode, de uma forma negativa, trazer problemas na vida sentimental dela. Inclusive, eu peguei alguns testemunhos de pessoas que relataram o que tem acontecido em suas vidas. Por exemplo, pessoas que sonham tendo relação com outras pessoas nos sonhos, geralmente a vida sentimental delas não destrava. Eu estava vendo o relato de uma moça que ela tem muitos sonhos tendo relação com outras pessoas e ela não consegue ser feliz com ninguém. Seus relacionamentos são relacionamentos curtos, são relacionamentos que não prosperam, que não avançam e que não chegam a um compromisso. Também, uma outra senhora, eu peguei o testemunho dela, ela sonha por muito tempo já com o ex-namorado que ela teve, mesmo agora ela estando casada, e ela relata algumas coisas muito interessantes, preste atenção. Ela disse que muitas vezes ela não tem nenhum tipo de vontade de estar com o seu marido. Ela não tem vontade de estar com o seu marido, ela sente que o seu marido está longe dela. Isso também é consequência desses sonhos, porque esses sonhos não são apenas alertas espirituais de algo que está errado, mas também é um alerta espiritual de que existe algo que está em curso contra a vida de uma pessoa. O que significa algo espiritual que está em curso, profeta? É uma ação maligna que está já em operação na vida de uma pessoa. Nós estamos falando de uma manobra espiritual, onde há uma atuação de vários espíritos malignos para agirem através daquela pessoa e também para depois destruírem a vida dela. Então, bem como a Bíblia diz em João 10:10, Jesus veio dar vida e vida com abundância, mas o inimigo veio para matar, roubar e destruir. O diabo muitas vezes usa a vida de pessoas para destruir a vida de outras que estão ao redor dela. Mas, por último, acaba destruindo a vida dela também. É por isso que esses sonhos você não pode ignorar, ainda mais se eles são sonhos recorrentes. Sonhos recorrentes são sinais claros de uma amarra espiritual, de uma maldição ou de algo que está espiritualmente ativo na vida da pessoa. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é ignorar a realidade das coisas espirituais. Muitas vezes, por ignorarmos as coisas espirituais, acabamos perdendo batalhas. Quando o apóstolo Paulo falou à igreja de Corinto, ele disse assim: não sejais ignorantes em relação aos dons espirituais, em relação às coisas espirituais. Nós não podemos ser ignorantes. As pessoas sonham até mesmo dentro da igreja,
tendo relações sexuais e há pouca informação, há muito tabu também sobre esse assunto, há muito tabu, como se fosse pecado falar sobre esse tipo de assunto. Mas, na verdade, os sonhos, eles falam diretamente de ligações espirituais. Muitas vezes avisos de Deus e outras vezes revelações de algo espiritual que está agindo na vida da pessoa. Eu quero hoje, através dessa palavra, trazer uma grande clareza ao teu coração sobre esse assunto. Mas antes disso, eu quero ler um texto da palavra de Deus aqui para você. E nesse texto da palavra de Deus, eu também vou trazer alguns significados de você estar sonhando com isso. Mas vou te dar também depois, a receita para você se libertar disso. Amém? Eu vou te dar a receita para você se libertar disso. Então quero pedir a você que está entrando agora nesse vídeo, que você já deixe a sua curtida aqui, amém? Para que esse vídeo possa chegar a muitas pessoas. E ele só vai chegar a muitas pessoas se você me ajudar a compartilhar, a curtir. E se você quer aprender mais sobre as coisas espirituais, quer aprender a ouvir a voz de Deus, Deus me deu um dom. E esse dom eu uso para servir as pessoas e ensiná-las a ouvir a voz de Deus. Através desse dom, eu tenho servido pessoas no mundo inteiro. Pessoas dos mais diversos países, pessoas de diversas classes econômicas, das mais diversas posições, porque sonhos é ouvir a voz de Deus sem distrações. É uma das poucas maneiras que Deus usa para falar com os homens sem o homem estar distraído. Ninguém foge de um sonho, ninguém consegue se acordar de um sonho quando Deus ele não permite. Então, eu acredito muito que Deus se comunica conosco, amém? De diversas formas, e outras vezes não é uma comunicação divina. Pode haver um sonho maligno, sim, de influência de trevas, e pode haver também revelação. Nós somos seres espirituais e percebemos o ambiente. Mas deixa eu ler esse texto aqui e depois eu vou entrar fundo aqui nesse tema sobre sonhar tendo relações, tá bom? Mas volto a pedir para você que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, isso é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá bom, querido? E se você tem sofrido alguma coisa por sonhar recorrente, tendo relações com outras pessoas, com desconhecidos, com ex-namorado, com ex-namorada, ou até mesmo, de repente, você sonha que nem uma certa mulher, deixa eu contar esse caso, essa mulher sonhava tendo relações com o cunhado dela. Ela sonhava tendo relações com o cunhado dela. Isso trouxe um problema para o casamento dela. Ela não queria mais sonhar isso, ela se sentia suja, ela relatou isso para mim. Ela disse: profeta, eu me sinto suja, eu amo meu marido, mas eu sonho várias vezes durante o mês com meu cunhado. E ela disse assim: isso não é normal, eu respeito meu marido, eu respeito meu cunhado, eu respeito minha cunhada, mas eu não consigo, eu durmo de noite e eu sonho com meu cunhado. Você acredita que o cunhado dela, depois que eu ensinei ela a orar contra esse tipo de sonho, você acredita que o cunhado dela acabou se declarando para ela? Porque era um sentimento que existia nele, por ela. Como ela estava em oração, aquilo veio para fora. E ela não falou para o marido, claro que não, mas ela disse para ele: olha, isso é algo espiritual que está agindo na sua vida, porque eu parei de sonhar com você. Aí ela abriu o jogo para ele, né, que tinha sonhado.
e disse para ele: você precisa procurar uma igreja. Você precisa procurar uma igreja para se libertar desses pensamentos que você tem comigo. Você tem a sua mulher, tem a sua família, e eu tenho a minha família. E isso não é de Deus. Final dessa história. Ele se firmou com Deus, pararam e se respeitam até hoje. E graças a Deus, porque as coisas espirituais funcionam dessa maneira. As coisas espirituais, elas agem numa velocidade e de uma maneira tão sorrateira que as pessoas, elas, se não tiverem o entendimento espiritual, elas caem nas armadilhas do inimigo. É por isso que dá tanta separação, tanto ódio entre famílias e tantas coisas acontecem pela ignorância espiritual que as pessoas têm. E entenda, ser ignorante não é uma coisa, como é que eu posso dizer, não é um termo de ofensa. Ser ignorante é não ter o conhecimento. Então, não estou querendo ofender você, né? Porque a gente também é ignorante em relação a muitas coisas, mas sobre as coisas espirituais, nós precisamos nos aprofundar para que venhamos realmente saber a realidade das coisas. Nem tudo que está acontecendo no natural é a realidade do espiritual. Mas se você compreender o espiritual, você vai entender o natural melhor. Ok? Então, deixa eu ler esse texto da Palavra de Deus para você. 1 João, capítulo 1, verso 9 e 10. Olha o que a Bíblia diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele quem? Jesus. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo aqui? A palavra de Deus está dizendo que todos nós pecamos. Todos nós, até a pessoa mais perfeita do mundo, até a pessoa mais boa de coração do mundo, ela peca. Ela peca, ela erra. Todos nós somos seres humanos. Então, o diabo quer que você se sinta sujo, sabe? O diabo quer que você se sinta uma pessoa imoral. Mas a Bíblia diz que quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo, o sangue dele tem o poder de limpar a nossa alma, limpar a nossa mente, nos purificar dessa injustiça. Essa injustiça, porque quando você sonha, mesmo que você sonha com outras pessoas, você pode estar cometendo pecado, mas não é um pecado que você está cometendo por livre e espontânea vontade. Não é um pecado, é algo que você está sendo levado em sonhos. Então, o diabo quer que você se sinta sujo, imundo, se sentindo culpado e até mesmo que você não possa se achegar diante de Deus por achar que você é pecador e que Deus não vai te ouvir, que você é uma pessoa terrível por ter esses sonhos. Eu quero dizer uma coisa para você. O sangue de Jesus, ele nos purifica dessa injustiça. Clama por Jesus, começa a orar todas as noites antes de dormir, amém? Começa a orar todas as noites antes de dormir, pega a Bíblia, lê um Salmo, Salmo 23, 91, 35, Salmo 7, tá? Cada dia lê um Salmo, faz uma oração e isso vai perdendo as forças na tua vida, até acabar completamente. Mas sempre clame o sangue de Jesus. Amém? Agora vamos entender também o que pode estar acontecendo. Agora eu quero entrar no tema aqui com você, do que pode realmente estar acontecendo para você estar sonhando essas coisas, tá bom? Porque várias pessoas me relataram o seguinte, que sonhando frequentemente, né, tendo relação com ex-namorado, com ex-namorada, com ex-marido, com ex-esposa, pessoas lá
assim, que nem pessoas já me falaram, profeta, eu nem penso mais nessa pessoa, não tenho mais amor nenhum, amor zero por essa pessoa, né? O que nos liga é um filho que a gente teve, é uma história que tivemos no passado, mas foi só isso, não há mais nada. Deixa eu te dizer, muitas vezes você terminou e seguiu em frente, mas a pessoa não seguiu em frente. A pessoa não seguiu em frente. Ela pode pensar em você, ela pode falar, inclusive para a família, de como a vida seria diferente se tivesse dado certo com você. Inclusive pode falar com a mãe, pode falar com a irmã, que muitas vezes servem outras coisas. Isso pode representar feitiçaria contra você, feitiçaria para que você volte, para que você até mesmo saia do seu relacionamento, para que o seu relacionamento não dê certo. É por isso que você sonha tendo relações com essa pessoa conhecida, essa pessoa que você teve lá atrás. Então, a maneira de blindar você, de lhe proteger dessa pessoa, lhe proteger desses pensamentos ou dessa obra maligna contra a sua vida, é você clamar o sangue de Jesus. Quando você clama o sangue de Jesus antes de dormir, você clama o sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa, você anula a interferência espiritual que pode vir de fora contra a tua vida. Amém? Todos nós, é que eu não tenho tempo aqui para falar disso aqui para você, mas todos nós espiritualmente temos uma percepção do mundo espiritual. Então, você é um ser reagente. Profeta, o que é ser reagente? Entenda uma coisa, como ser humano eu reajo a ambientes. Você reage a ambientes. Por exemplo, você entra num lugar bom, um lugar que está assim, você entra num lugar onde estão adorando a Deus, onde a presença de Deus está naquele lugar, você vai sentir uma coisa boa. Agora você entra num lugar onde é cheio de inveja, cheio de pessoas assim que uma quer dar o calote na outra, você vai sentir o peso espiritual daquele lugar. Você vai sentir, você vai reagir a esse ambiente. Pode que naturalmente, sabe, você ache normal, mas espiritualmente você vai começar a sentir algumas coisas. Por quê? Porque somos seres reagentes. Nós reagimos espiritualmente. Reagimos a lugares, reagimos a pessoas e reagimos a ambientes. Então, quando nós dormimos, não é porque você dormiu que a sua cabeça, o seu corpo vai descansar, que o seu espírito vai parar de reagir. Quando você clama o sangue de Jesus, você anula toda a interferência espiritual. Porque você coloca a sua vida, a sua fé, porque a fé é algo muito poderoso. A Bíblia diz que a fé, ela é como um escudo protetor. Quando você coloca a sua fé em Jesus Cristo, você declara palavras, você usa o sangue de Jesus, você faz orações no nome de Jesus, você cria um invólucro em volta de você e de quem está com você. É por isso que há tanto poder. A Bíblia diz em Tiago que há muito efeito, e ali não está falando de um efeito apenas para o emocional da pessoa, de orar, porque tem gente que diz assim que orar faz bem porque daí descarrega a alma, né? Descarrega o emocional, né? Alivia o emocional, alivia a consciência. Essa é a menor parte da oração. Quando a Bíblia fala em efeito, está falando de efeito espiritual. Entenda, orações têm efeitos espirituais, ok? Então, quando você clama o sangue de Jesus, você cria uma proteção em volta de você, certo? Então, essa é uma maneira de você se proteger. Também aqui eu ensinei para você a pedir perdão a Deus, né? Pedir perdão a Deus por qualquer sentimento que você, de repente, tenha com essa pessoa ainda.
Você não pode ter, entenda uma coisa, se você está casada com uma pessoa ou casado com uma pessoa, você não pode ter sentimento com outra pessoa. Tá? Isso é porta aberta para espíritos entrarem. Então é errado, tá? É errado você estar com uma pessoa, você divide o mesmo leito com ela e você estar com pensamento com outra pessoa. Isso vai abrir uma porta espiritual para que espíritos imundos hajam na sua vida e lhe influenciem. Então você vai ter que ter cuidado com isso. Não faça isso, ok? Não faça isso. Você vai ter que pedir perdão a Deus, porque esse sentimento não é de Deus. Outra coisa que você tem que cuidar é presentes que foram dados, tá? Presentes que foram dados. Por exemplo, você foi casada com alguém ou namorou com alguém e guardou os presentes. Certa feita, uma pessoa disse para mim assim: profeta, eu tenho muitos sentimentos em relação às ex-parceiras que eu tive. E eu tenho muitos sonhos, esses sonhos me perturbam. Ele estava do lado da mulher dele e a mulher dele disse assim para mim: profeta, ele guarda ainda as cartas que ele recebia do colégio, as cartas que ele recebia no colégio de meninas apaixonadas por ele, de presentes que ele ganhou. E eu disse para ela assim: como é que você deixa ele ter? Por que não botou fogo nessas coisas, né? Aí ela disse: não, porque ele não deixa eu colocar fogo. Desde que eu conheci ele, ele tem essa caixa. Aí eu tive que dizer para ele: olha, você está abrindo uma legalidade espiritual, porque dentro daquela caixa, né, com aqueles bilhetinhos ali, aquelas declarações de amor, mesmo que seja coisa de adolescente, mesmo que seja coisa de muitos anos atrás, aquilo ali são seus ídolos. Aquelas cartinhas são seus ídolos, eu disse para ele. Você tem que colocar essas coisas fora. É por aí que está entrando. E ele então colocou fora. Os sonhos que ele tinha com as ex-namorada, com a ex-mulher dele, acabaram depois disso. Então você tem que compreender que espiritualmente, até mesmo objetos que a pessoa tem, que ela guarda ainda de outras relações, podendo colocar fora, coloca fora. É diferente de uma casa, é diferente de um carro, é diferente de outra coisa que a pessoa ficou e não tem como ela se desfazer, né? A não ser que ela venda. Quando isso acontecer, ela ficou com uma casa, por exemplo, na separação dos bens, ficou ali com uma casa, ficou com um carro, ficou com os móveis da casa, daí você tem que ungir a casa. Melhor é ungir a casa, é consagrar tudo a Deus, sabe? É quebrar completamente toda a ligação espiritual. É difícil nós entendermos, mas é importante entendermos que coisas também carregam ligações espirituais. Amém? Coisas também carregam ligações espirituais. Então, sempre consagre a Deus, abençoe, ore, peça para que o sangue de Jesus cubra suas coisas. Tem gente que diz assim: não, mas o sangue de Jesus é um sangue puro, é um sangue de um justo, não pode clamar o sangue de Jesus sobre as coisas, não pode clamar o sangue de Jesus sobre você. Pode sim, o sangue de Jesus é poderoso e você pode usar, há poder no sangue de Jesus, amém? Pode usar o nome de Jesus, amém? Porque nós estamos falando de coisas espirituais. Você está clamando sobre o sangue do Redentor, o sangue do Libertador. Amém? Então você pode sim clamar o sangue de Jesus para cobrir o seu carro, para cobrir a sua casa, para cobrir a sua vida. Clama pelo sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, tá? Deixa eu falar um pouco mais disso para você. Antes de eu falar um pouco mais, quero pedir para você que está aí ao vivo, para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, tá? Porque eu quero que esse vídeo ele chegue a muitas pessoas, mas ele só vai chegar
a pessoas se você curtir e compartilhar. Amém? Então, por gentileza, deixa aqui a tua curtida, isso vai abençoar a vida de muitas pessoas. E se você não é inscrito aqui no canal e Deus te trouxe aqui, você quer aprender mais sobre a voz de Deus, sobre as coisas espirituais, te inscreve aqui no canal e vamos andar junto a partir do dia de hoje, que eu tenho certeza que você vai aprender muito em nome de Jesus, tá bom? Bom, outra coisa, quando você sonha, tá, com pessoas desconhecidas, isso é importante. Quando no sonho, você sonha com pessoas desconhecidas. Sonhar com pessoas desconhecidas pode estar relacionado a um ataque de demônios, a um ataque espiritual de demônios, de espíritos imundos. Tá? Então, isso não é nada bom. Inclusive, no outro vídeo que eu fiz, falando sobre isso, eu falei sobre pessoas que sonham tendo relações com desconhecidos e acordam machucados. Mulheres que acordam com as costas arranhadas, com as pernas machucadas, até mesmo com as partes íntimas machucadas, tá? Homens que quando acordam, eles acordam também, tá? Machucados, tá? Inclusive, nós já tivemos casos de pessoas, você sabe que a minha área é os sonhos. Vem gente de fora do país, para ficar alguns minutos comigo, para que eu possa interpretar um sonho, para que eu possa dar uma direção para essa pessoa, tá? E pessoas já me relataram, disseram assim: profeta, você acredita que eu acordei com o cheiro de outra pessoa? Acordei com o cheiro, com perfume de outra pessoa? Com perfume de outra pessoa? Na minha cama? Pessoas que relataram isso para mim? Pessoas que disseram assim, ó, eu acordei com o cheiro de outro. Eu acordei com o cheiro de outra pessoa. A gente até pensa assim, puxa, mas isso é uma coisa muito louca, profeta. Isso é uma coisa de filme. Gente, as coisas espirituais são reais. E você tem que entender uma coisa, muitas vezes são demônios, mas outras vezes é uma obra maligna mais especializada ainda, que eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque eu acredito que tem certas coisas que não dá pra gente falar na internet. Tá? Se eu falar para vocês de níveis de maldade, níveis de trevas, tá? Tem situações, tá? Tem situações onde pessoas que fazem pactos realmente com as trevas e elas, você não tem ideia o que algumas pessoas fazem. Você não tem ideia. E eu não me sinto à vontade de falar dessas coisas aqui publicamente. Mas você tem que compreender uma coisa, isso é grave. Se você acordou, tá, machucado, sonhou tendo relações e acordou machucado, ou sonhou tendo relações e acordou com cheiro de outra pessoa no seu corpo, tá? Inclusive, há pessoas que elas sonharam isso, acordaram com gosto de sangue na boca. Tem gente que sonhou, né? E quando acordou, estava com gosto de sangue na boca. Então, esses sonhos são bem perigosos, tá? Já é um outro nível de ação maligna, já é um outro nível. Mas você tem que compreender uma coisa, as coisas espirituais são reais. Se isso está acontecendo com você, você não pode deixar isso continuar acontecendo. E eu vou lhe dar um conselho, tá? Faz como eu lhe disse, pega a sua Bíblia, começa a declarar antes de dormir o Salmo 91, clama pelo sangue de Jesus, tá? E se você tem alguma coisa, por exemplo, joia, anel, que você ganhou de outra pessoa, dá para outra pessoa, vende. Aí tem gente que diz assim, não, mas eu acho errado dar para outra pessoa. O mal é direcionado.
Como assim, profeta? O mal é direcionado. Se uma pessoa faz um trabalho com uma coisa ou faz uma maldade com uma coisa, ela faz para aquela pessoa. O mal é direcionado. Então, não há problema de você dar para outra pessoa, tá? Ou vender. Quer vender, vende. Ok? Mas você tem que entender isso aí. Você tem que entender. Se existe isso aí, você tem que tirar isso aí da tua casa. Tira da tua caixinha de joias, te desfaz disso aí, tá? Presente de ex-namorado, de ex-namorada, de ex-marido, tá? É por isso que a gente tem que ter muita cautela com aquilo que compra, né? Tem que consagrar, eu consagro as coisas, não entra nada na minha casa sem consagrar, eu tenho esse entendimento, ok? Espero que essa palavra, ela possa ter sido uma bênção na vida de vocês. Amém? Espero que essa palavra possa ter sido uma bênção. E eu peço que você, que não é inscrito aqui, que você se inscreva no canal, comece a acompanhar a gente a partir do dia de hoje. E se você puder mandar para outras pessoas que de repente falaram isso para você, manda para alguém esse vídeo agora. Tá? Eu sei que isso vai ser esclarecedor e libertador e que o sangue de Jesus cubra a vida de vocês e proteja a vida de vocês. Sim, em nome de Jesus, Senhor, cubra a tua vida, toda maldição, toda amarra espiritual, toda influência, interferência espiritual caia por terra.